Olá, aqui é o professor Oliveira, representando a equipe de literatura. Eu queria falar sobre essa prova de uma maneira diferenciada em relação a outros comentários. Eu vou dizer a todos vocês que essa prova, pela primeira vez em um bom tempo, a temporada de provas ao longo desses anos, foi uma prova muito complexa. Para não dizer que foi uma prova difícil, uma prova de nível médio, mas uma prova que exigia do aluno, do candidato, uma leitura aprofundada, detalhada das obras literárias e, além disso, todo um aparato teórico para poder fazer essa prova. Não bastava ler apenas resuminho ou assistir apenas às aulas, tinha que ter todo um conjunto de leituras, aulas, um apoio, evidentemente, mas a leitura é essencial. E com isso, mais uma vez, o vestibular da UFO vem valorizando a leitura das obras literárias, não é isso? Fazendo alguns comentários, alguns elementos que são importantes com relação à prova, por exemplo, nível de dificuldade. Com relação ao nível de dificuldade, nenhuma questão das 4 questões da segunda fase de literatura vestibular da UFO, nós tivemos aí nenhuma questão de nível fácil. As questões de nível médio, num total de 2, portanto, restando aí para nós 2 questões de nível difícil. E só para lembrar algumas obras literárias que foram cobradas aí, Manuel de Barros, não caiu Paraísos Artificiais como todo mundo esperava, porque não havia sido cobrada essa obra na primeira fase. Nós tivemos aí Anjo Negro, tivemos o Manuel de Barros, tivemos obras importantes como Memórias Sentimentais João Miramar de Oswald de Andrade, certo? E também falando aí rapidamente com vocês a respeito da abordagem de conteúdo, isso aqui é muito importante. Por exemplo, nós tivemos 4 questões, das 4 que caíram abordando o conteúdo. É uma prova que, se você pensar, não é uma obra horizontalizada, é uma obra que trabalha apenas em questões horizontais, de superfície. Ela necessariamente trabalha numa questão mais verticalizada, mais aprofundada de conteúdos, não é isso? Quer dizer, não é uma obra que, não há prova, que você pega lá um texto, apenas a leitura do texto te permite responder. Você tem que conhecer a obra em si, certo? Com relação à interdisciplinaridade, não tivemos aí nenhuma recorrência nessa prova de questões interdisciplinares, que fazia referência à história, geografia, a outros conteúdos. Algumas coisas apenas que faziam menção, mas interdisciplinaridade mesmo não tivemos, correto? E assim podemos, de alguma maneira, resumir essa prova, como você está vendo aí, a exigência de leitura aprofundada das obras literárias. E a gente, evidentemente, todos nós fazemos votos para que a universidade continue aperfeiçoando cada vez mais as provas de literatura, que venha cobrando dos alunos provas como essa, que são realmente provas de nível de caráter seletivo. Grande abraço para vocês, e até os próximos comentários. Até mais.